Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter e a gente vai falar de reapresentação de novidades no CT Parque Gigante, reforços e ausências importantes, a explicação do Inter para que 2 jogadores não estejam ainda liberados. Vamos falar também sobre janela e as suas especulações. Tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora lá, falar de Inter. Bom, pessoal, vamos lá falar do Internacional que se reapresentou nesta tarde chuvosa aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante. Os jogadores, depois de 15 dias de férias, estão de volta e já iniciaram essa preparação, essa espécie de intertemporada, com perdão aí do trocadilho, para esse segundo semestre de muitas competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. Quero falar primeiro sobre os jogadores que retornaram e foram surpresas importantes na atividade desta tarde. Eu estou falando do zagueiro Vitor Gabriel e do atacante Johan Carboneiro. Começando pelo Vitor Gabriel, jogador que teve mais uma lesão muscular, jogo lá no Uruguai na partida contra o Nacional, mas está de volta. Ele treinou normalmente neste sábado com os demais jogadores e passa a ser um retorno importante para o técnico Roger, é um titular da equipe, um jogador que o grupo tem muita confiança, a comissão técnica da mesma forma, é um jogador de bom posicionamento, boa bola aérea, muito valorizado dentro do ambiente do Internacional, retorna ao time titular, ao que tudo indica, ao lado do Vitão. E a outra possibilidade de retorno no time titular é o Carboneiro, jogador que foi muito bem quando esteve em campo pelo Inter, desde a sua estreia. Ali a reta final do Campeonato Gaúcho dele também é muito boa, tem gol na arena, em Clássico Grenal na final. Então assim, é um jogador muito qualificado e que o Inter também aposta bastante, que vai agregar demais nesse time que vinha sofrendo um pouco, principalmente nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu tenho que falar também, pessoal, sobre ausências, e foram algumas. Vamos lá. O lateral direito Bruno Gomes não estava à disposição, ele que está ainda se recuperando de uma grave lesão no joelho, assim como Fernando, também não está ainda disponível. Claro que esses jogadores também se reapresentaram, mas eu separo eles porque não trabalharam com os demais no gramado. E o último caso é o atacante Vitinho, que ainda tem contrato com o Inter até o final desse mês. O Inter vai permanecer com ele, ao que tudo indica, está tudo muito encaminhado para que a FIFA renove essa normativa e ele permaneça no Internacional. Mas ainda está com um problema no cotovelo. Numa das últimas partidas, não vou lembrar agora qual jogo, se eu não me engano foi contra o Fluminense, exatamente, que ele sentiu o cotovelo, fez um procedimento cirúrgico e vai ficar ainda um tempo afastado, não retorna logo nessa retomada contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu preciso falar também, pessoal, sobre outras 2 ausências muito importantes e que jogadores que a gente contava que pelo menos estariam treinando normalmente no CT. O primeiro caso é o do goleiro Rocher e o segundo é o do Bernabé. O Rocher ainda não está totalmente liberado pelo departamento médico. Ele recentemente fez um procedimento, uma questão que já estava dentro do planejamento do departamento médico, virou até polêmica, porque os colegas divulgaram a informação que ele teria feito uma nova cirurgia. Não foi bem isso, foi um procedimento que já estava previsto, mas ele não voltou a treinar normalmente ainda. Repito, a expectativa é que tanto ele como também o Bernabé estejam à disposição já no dia 12, na partida contra o Vitória. É isso que disse pelo menos o Bisol nas entrevistas recentes que tem dado à imprensa. E o Bernabé também, recuperado aí quase recuperado, na verdade, de uma lesão muscular grau 3, ainda muito acima das expectativas. Seria uma surpresa enorme se ele tivesse já treinando normalmente. Mas, ao que tudo indica, talvez ao longo dessa semana ou até da próxima, ele volte a treinar normalmente e fique à disposição do técnico Roger Machado. Enfim, jogadores voltando, o Inter voltando a ter um grupo competitivo e que vai ainda, claro, ter mais reforços
durante esta janela de transferências. E falando sobre isso, pessoal, o presidente Alessandro Barcelos esteve presente na reapresentação normalmente. Como eu trouxe aqui para vocês, o presidente não estava na Europa, como algumas pessoas acabaram divulgando, ele está aqui no Brasil, não acompanha essa comitiva colorada que está no continente europeu em busca de reforços. E o Internacional acabou divulgando uma imagem do presidente ali dando um discurso, fazendo as boas-vindas, dando as boas-vindas aos jogadores novamente. Afinal, é quase uma pré-temporada, né? Então os jogadores voltando a trabalhar fisicamente na academia, estava chovendo também, então poucas atividades aconteceram no gramado, um período reduzido, e teve essa palavra da direção aos jogadores. E o que foi transmitido, Sonda, nesta palavra, que eu posso garantir para vocês, muita preocupação e foco no Campeonato Brasileiro. O Inter está adotando já esse discurso desde a partida contra o Atlético Mineiro, adotou também nas últimas entrevistas que a direção concedeu de focar todas as suas atenções nessa sequência aí de jogos que eu estou colocando na tela do Campeonato Brasileiro, antes da partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Isso aí é força máxima, é time dando a vida, porque o Inter quer uma situação muito melhor, quer fazer de 3 a 4 vitórias, pontuação máxima nessa sequência de jogos, que é uma sequência até mais tranquila, né? Claro que nenhum jogo do Campeonato Brasileiro é fácil, não dá para dizer isso, mas é uma sequência bem mais tranquila do que o Inter vinha enfrentando. Palmeiras, Flamengo, o próprio Cruzeiro, Atlético Mineiro fora, Corinthians, enfim, o Inter pegou uma sequência dura, então essa é a expectativa de uma boa retomada e esse foi o discurso da direção do Internacional. Eu quero terminar esse vídeo, pessoal, falando sobre algumas especulações que surgiram nas últimas horas. Eu olhei os comentários, vocês acham que eu não olho os comentários, mas eu olho. E eu vi o pessoal citando 2 nomes que até eu confesso não ter visto outros colegas citando. Se alguém citou, por favor, me corrijam aí nos comentários aonde que você viu essa notícia. Mas tem um pessoal que tá muito bem informado aí no chat e dentro do que o Inter planeja, porque citaram 2 nomes aqui que eu não tenho a confirmação ainda, vou confessar para vocês, mas eu quero trazer para debate esses 2 nomes da mesma forma. O Léo Cienza, atacante que está no futebol alemão, é um jogador brasileiro que foi para a Europa, enfim, muito novo. Aquele caso do jogador que nunca joga no Brasil, acho que chegou a jogar, se eu não me engano, aqui no futebol gaúcho até, ele é gaúcho e está na Alemanha, jogando lá na primeira divisão da Alemanha. E é um jogador que o Inter já demonstrou interesse em outras janelas. O Inter tentou no início da temporada, é um jogador desconhecido, mas eu confesso não saber muito o que falar dele para vocês em termos de características, mas é um jogador que interessa a direção colorada e faz sentido. Eu até tentei entrar em contato com o empresário do Léo Cienza, o problema é, os empresários deles são estrangeiros, eu não sei se são alemães ou são italianos, mas isso dificulta um pouco o contato. A direção do Inter não fala sobre reforços, apesar de ter dado entrevistas, o Inter não fala publicamente em nomes, então a gente vai atrás por outras pessoas. Tô tentando ainda contato com o pessoal do staff do Léo Cienza. E o outro jogador que faz sentido também e que não dá para descartar nesse momento é o Hernani, que também foi citado no chat aqui do canal por vocês. Jogador, que o Inter tá buscando já há várias e várias janelas. Parece aquele caso lá do Richelli, que vocês vão lembrar que o Inter ficou anos atrás do Richelli, quando conseguiu contratar já não era mais um bom jogador. O Hernani me parece já esse caso, o jogador que está no Parma da Itália, tem um contrato ainda relativamente seguro, então está em fim de contrato, mas é um jogador que agrada a direção do Inter. E dentro dessa perspectiva de contratar volantes, é um nome que dá pra gente também ficar de olho, afinal, a direção está na Europa em busca de novos reforços. Tá certo, pessoal? Volto amanhã, domingueira, pra gente atualizar o Inter aqui no YouTube com mais novidades e com mais informações que surjam nas próximas horas, tá certo? Deixa o teu like, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta bastante aqui embaixo, tô sempre lendo os comentários de vocês, prometo que vou interagir um pouco mais. Também se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá certo? Um abraço e até a próxima!